Olá, pessoal. Agora nós vamos começar um estudo bem diferente de obrigações, bem diferente de contratos. Nós vamos começar a estudar a responsabilidade civil de pessoas que não estavam vinculadas por um contrato prévio, a tal responsabilidade civil extracontratual. Então é uma forma, pessoal, de estudar bem diferente do que a gente estudou na parte de obrigações, na parte de responsabilidade civil contratual, né? Quando nós estávamos falando de obrigações, lá nas nossas primeiras aulas, nós explicamos para vocês dessa teoria binária, também chamada teoria dualista, né? Que divide as obrigações em um primeiro momento, né? Que é o momento dos deveres, onde as partes têm direitos e deveres, e uma vez que esses direitos e deveres não são cumpridos, surge então o segundo momento da responsabilidade, né? Todas as vezes que a gente ouvir falar de responsabilidade é porque uma obrigação não foi cumprida, né? O contrato gera direitos e deveres. Responsabilidade é só quando o contrato não foi cumprido. Isso nós já estudamos. E quando a gente está falando desse momento da responsabilidade, nós estamos falando, lógico, né? Como eu acabei de explicar, de contratos, de obrigações que não foram cumpridas, né? Nós já estudamos isso. Mas tem também a possibilidade de obrigações advindas da lei não serem cumpridas. Por exemplo, a obrigação número um advinda da lei é a nossa obrigação de não causar um dano a alguém, né? Nós não podemos agredir, nós não podemos destruir o patrimônio de alguém. Então, essa é uma obrigação legal. E uma vez que eu violo essa obrigação, surge essa responsabilidade civil extracontratual que nós vamos estudar aqui, certo? Essa responsabilidade, isso aqui eu peço muita atenção de vocês, ela é chamada com frequência de responsabilidade civil aquiliana. É a mesma coisa de responsabilidade civil extracontratual. Mas vocês vão reparar nas doutrinas, quando vocês forem estudar, que os autores falam muito mais em responsabilidade civil aquiliana do que responsabilidade civil extracontratual. E a origem disso é porque as raízes dessa nossa matéria, pessoal, têm 2.500 anos, né? Nós estamos falando lá da lei Aquília, lá no direito romano. Então, aí que vem a expressão aquiliana, né? Da lei Aquília que regulamentou a base de tudo o que eu vou explicar para vocês aqui. E a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que para surgir uma responsabilidade civil extracontratual, precisa ter, pessoal, um ato ilícito civil, certo? Então, para ter responsabilidade, precisa alguém ter praticado um ato ilícito para o direito civil, que é muito diferente do ato ilícito lá para o direito penal. E o que seria esse ato ilícito para o direito civil? Turminha, isso aqui, isso aqui é mais uma aula de revisão. Para a gente entender o que é ato ilícito civil, nós precisamos voltar lá na teoria geral do direito civil, primeiro semestre que vocês tiveram de direito civil. E aí o professor, né, deu a definição do que é o ato ilícito para o direito civil. E essa definição está lá na parte geral porque ela serve para todas as áreas do direito civil, né? Por isso que ela foi levada lá para a parte geral. E quando o professor explicou isso para vocês, o conceito de ato ilícito civil, ele falou que nós temos dois tipos, né? Tipos mesmo, de atos ilícitos civis no nosso direito. O artigo 186, que é o clássico, né? Que nós sempre é, vivemos com ele veio até de raízes de fora do Brasil, né? E é o artigo, inclusive, mais famoso que nós temos no direito civil, porque quase todas as vezes que nós formos entrar com uma ação de indenização, qualquer tipo de indenização, nós vamos normalmente começar pelo artigo 186, né? Quase sempre. E nós temos também o ato ilícito do artigo 187, que é a figura do abuso de direito. Mas primeiro vamos recordar o artigo 186, que eu repito, é o ato ilícito civil clássico e é o artigo mais falado do nosso Código Civil.
Está lá no artigo 186 que comete ato ilícito civil quem violar um direito de alguém e lhe causar dano. Ponto final. São dois elementos: violar um direito de outra pessoa e causar um dano. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Desses dois elementos, ainda existe o mais importante, que é causar o dano. Pessoal, se não existe um dano, não existe ato ilícito civil. Se alguém não foi prejudicado de alguma forma, né, no seu patrimônio, no seu aspecto moral, né, se não teve uma lesão, não tem ato ilícito civil, certinho? Então basta você pensar assim: se não teve dano, quem é que vai me pedir indenização também? Não tem ninguém. Então precisa ter um dano, qualquer tipo de dano, para que eu possa falar em um ato ilícito civil. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que é um dos mais utilizados na doutrina. Imagina que o professor Roberto, né, foi pegar o seu carro para ir para a universidade. E o professor Roberto, nesse seu fusquinha rubro-negro aqui, ele engatou 260 km por hora, né, em vias urbanas. Ele atravessou todos os semáforos vermelhos, né, cometeu todas as infrações de trânsito possíveis e aí chegou lá na universidade. Mas aí, chegando na universidade, eu pergunto para vocês: eu atropelei alguém? Não. Eu bati no carro de alguém, na casa de alguém? Não. Eu cometi ilícitos de trânsito, né? Tudo bem. Mas isso é outra história. Eu quero saber o seguinte: eu atropelei alguém, colidi com alguém, eu causei um dano a alguém? Resposta é não. Se eu não cometi nenhum dano, não tem nenhum ato ilícito civil nessa conduta. Certinho? Tem ilícitos de outras naturezas, mas um ato ilícito para o direito civil, aqui não tem. Tá certo? Vamos dar outro exemplo aqui. Esse aqui já veio da minha cabeça porque é um sonho que eu tenho. Subir no prédio mais alto do mundo e jogar um vade-mecum lá de cima. Deve ser uma experiência bem interessante. E aí alguém jogou um vade-mecum do topo do prédio mais alto do mundo. E aí esse vade-mecum caiu no chão, fez aquela barulheira danada, mas não acertou ninguém, não destruiu nada e não causou dano a alguém, ninguém, né? Então ninguém se sentiu prejudicado por causa disso, máximo um sustinho. Então, cometi algum ato ilícito civil? Resposta é não. Certinho? Então, repito, para ter ato ilícito civil, nós precisamos ter alguém que sofreu um dano. Saindo do 186, né, violar direito e causar dano, nós vamos para o artigo 187, que é a figura do abuso de direito. É uma figura, não vou falar que é nova não, porque ela já existe no nosso direito desde os anos 1990, né? Então não tem nada de novo nisso. Mas se a gente comparar que o artigo 186 existe há 2.500 anos, então falar em 1991, né, com a defesa do consumidor, então realmente começa a fazer sentido eu falar que é um pouco novo. Essa figura do abuso de direito, pessoal, ela está lá no artigo 187, vou colocar aí para vocês. Cadê o artigo 187? Tá aí, tá certo? Então, a redação está em vermelhinho, mas eu vou simplificar para vocês. O nome já explica, pessoal. O que é o abuso da direção de um veículo? Eu tenho o veículo nas minhas mãos e abuso, uso de uma forma normal. O que é um abuso de direito? Abuso de direito, eu tenho um direito, mas ao exercer esse direito, eu exerço de uma forma totalmente desproporcional, né? Por que a gente não pode fazer festa na nossa casa 2 horas da manhã, de segunda para terça-feira, com o som no último volume? Ah, mas eu não posso fazer festa? Posso. Posso fazer festa na minha casa? Eu comprei, paguei, não posso fazer uma festa? Lógico que pode. Mas existem as formas corretas de você fazer isso. Você pode fazer sua festa desde que você não prejudique terceiros, né? Então, a patrulha do silêncio é um caso clássico de pessoas que estão violando, né, o uso normal das suas propriedades. Então, só para dar um exemplo para vocês, uma empresa credora, ela pode enviar uma carta de cobrança para o Roberto, que é devedor? Absolutamente normal, né? É esperado até que ela faça isso, né? No mínimo uma carta de cobrança. Agora, a empresa credora pode fazer uma cobrança contra o professor Roberto lá no Instagram?
Aí não tem jeito, né, pessoal? Então, a empresa pode, é um direito dela fazer as cobranças, entrar com ação, ela tem direito a tudo, mas há limites, né? Então, coisas que nós já conhecemos, colocar carro de som, fazer cobrança por outdoor, aí não dá, né, gente? Aí tem, as coisas têm limites, né? Empresa de cobrança que faz cobrança por telefone, né? Será que ela pode me ligar cobrando 13 horas, 1 hora da tarde? Sem problema nenhum. Agora, ela pode me ligar 2 horas da manhã fazendo cobrança? Aí não, certo? Então, existe a forma correta de se fazer a cobrança e não. E até eu falo muito para meus alunos em sala de aula, né? Vocês acham que empresa de cobrança por telefone, né, antes do Código de Defesa do Consumidor, antes de 1991, vocês acham que era uma empresa que trabalhava durante o dia, como faz hoje? Ainda mais naquela época que não tinha celular, era só telefone fixo, você tinha que ligar na casa da pessoa para fazer a cobrança. Vocês acham que a empresa de cobrança trabalhava durante o dia? Gente, 1 hora da tarde a pessoa está trabalhando. É lógico que você não vai encontrar. Então, empresas de cobrança, né, trabalhavam durante a noite, era um serviço noturno. Eles começavam a trabalhar ali por volta das 5 horas da tarde e iam lá até meia-noite. Então, era muito comum receber telefones, ligações 10, 11 horas da noite, fazendo cobrança, né? Então, e como só existia telefone fixo, pessoal, então era muito comum. Às vezes a gente chegava para a pessoa e falava assim: Ô, Fulano, eu vou te ligar lá na sua casa hoje à noite. Aí ele me fala assim: Ah, Roberto, se você for me ligar, me liga até às 8, porque depois eu tiro o telefone do gancho. E por que ele falava isso? Né? Porque ele estava devendo, para ter um pouco de sossego, ele precisava tirar o telefone do gancho para poder dormir, né? Poder curtir um lazer com a sua família. Então, pessoal, ó, então as coisas existem os meios corretos da gente fazer isso, tá bom? Então fazer cobrança, né? Por outdoor, não tem jeito, né? Fica difícil. É uma coisa que eu falo, mostro para meus alunos também, é o seguinte: vocês sabiam que o cantor Zeca Pagodinho figura nos nossos livros de responsabilidade civil, ou falando sobre o abuso de direito, como eu estou falando aqui para vocês, ou nos livros de contrato, né? Muitos autores levam esse caso lá nos livros de contratos para falar a respeito da boa-fé, né? Boa-fé objetiva, da boa-fé subjetiva. Mas eu vou explicar isso aqui num viés de abuso de direito, né? Zeca Pagodinho figura nos nossos livros de direito. E qual que é essa história aqui, certo? Eu vou colocar 2 comerciais na frente. Eles estão com a qualidade ruim, mas é porque os comerciais foram proibidos, tá, pessoal? Então é por causa disso. Mas enfim, o Zeca Pagodinho, pessoal, sempre foi garoto propaganda da Brahma. Sempre, historicamente, sempre foi um garoto de propaganda da Brahma. E aí o que acontece? A Skin Cariol estava rejuvenescendo a sua marca. Então gastou muito dinheiro, deixou de se chamar Skin Cariol, passou a se chamar Nova Skin, lançou uma nova cerveja e aí a Nova Skin foi ousada. Como o Zeca era historicamente vinculado à Brahma, sempre foi, a Nova Skin foi atrás do Zeca e falou: Zeca, quanto você quer para você fazer propaganda para nós agora? E dizem que o Zeca pediu muito caro, mas a Nova Skin não estava economizando. E a Nova Skin pagou, né? E aí surgiu, né, o Zeca, historicamente, garoto propaganda da Brahma, surgiu o comercial que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês reparem que o Zeca vai experimentar a Nova Skin e vai fazer um sinalzinho de joia, como se ele tivesse aprovado, né? E aí a briga vai começar nesse momento. Vamos ver se eu consigo passar o comercial para vocês aqui. Que isso, cara? Nova Skin. Nova Skin. É, nova Skin com novo sabor. Experimenta. Acho melhor. Experimenta. Não. Experimenta. 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 Experimenta.
nova cerveja com novos ingredientes. Chegou a nova skin, o seu novo sabor. Aí, o que tu falou pro cara? Eu virei pro cara e falei, experimenta. Experimenta. Bom, pessoal, e aí vocês viram o Zeca, eterno garoto de propaganda da Brahma, gravando comercial para a nova skin. A inocência da nova skin é pelo seguinte, que é verdade, a nova skin estava endinheirada para fazer o seu projeto, mas a Brahma tinha muito mais dinheiro que a nova skin. E aí contam que a Brahma foi atrás do Zeca. Falou, Zeca, quanto você quer para voltar a ser garoto propaganda da Brahma? E dizem que o Zeca pediu um valor astronômico e a Brahma pôs o cheque em cima da mesa. Agora, Zeca, vai lá e grava um comercial para nós. Pessoal, questão de semanas, 3, 4 semanas, surgiu um outro comercial na televisão do Zeca Pagodinho, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O Zeca Pagodinho e ele cantando uma música e ele se insinuando que aprovar, né? Provar, melhor dizendo, a nova skin foi aquele amor de verão que não significa muita coisa, né? Então, o que é importante é o amor realmente da nossa vida. Ele tinha voltado para o grande amor da vida dele, que seria a Brahma. Isso, gente, foi questão de semanas, pouco tempo uma da outra. E reparem que o refrão da música é esse aqui, ó. Fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo o meu amor, voltei. Então vamos ver se a gente consegue passar esse comercial para vocês também. Até tentou e descobriu que era ilusão. Coisa de um momento que balança o coração. Mas meu amor não tem comparação. Sem ela não tem papo, o pagode não dá liga. Sem ela não há festa, ela refresca minha vida. Cair em tentação, pode ocorrer com qualquer um. Mas grande amor, só existe um. Fui provar outro sabor. Eu sei, mas não levo meu amor. Voltei, fui provar outro sabor. Eu sei, mas não levo meu amor. Voltei. Aprecie com moderação. Ah, pessoal, quando isso veio, né, para a imprensa, vocês não têm noção da guerra que foi declarada entre a Brahma e a Nova Skin. A Nova Skin foi voando para a justiça com uma ação multimilionária contra a Brahma, contra o Zeca, chamando o Zeca de desleal, né? Mas esse negócio foi horroroso. O Brasil ficou acompanhando essa guerra como se fosse uma partida de futebol, gente. Foi um negócio louco, certo? As pessoas riam, se divertiam, e umas tomaram o lado da Brahma, outros tomaram o lado da Nova Skin, certo? O Zeca chegou ao ponto de falar numa entrevista, né? Não é na entrevista que eu vou mostrar para vocês agora não, mas numa outra entrevista, que quando ele provou aquele copo de Nova Skin, o que existia lá dentro era Brahma, não era Nova Skin. Mas, gente, imagina uma guerra monstruosa que se criou nesse país, né? E aí o Zeca ia nos programas, o pessoal queria saber por que isso, por que Nova Skin, por que Brahma. E era uma loucura, pessoal. Reparem aí para vocês verem. Por que você mudou, né? Mudei pra onde? Pra Barra? Pra Brahma. Mas eu nunca saí da Brahma. Quase igual. Eu nunca saí. Todo mundo sabe que eu bebo Brahma, o mundo inteiro que me conhece. Você vê o conteúdo, né? Apenas experimentei. Oh, meu Deus do céu, experimenta. Pá, valeu, acabou. Mas a minha Brahma sempre foi. E é verdade essa história de que na hora de gravar o comercial, você tomou Brahma? Claro. É não? Mas quem te deu cerveja? Eu não sei, eu sei que levaram e eu bebi. Você sabe distinguir bem o sabor mesmo, de verdade? Sei. É não? Agora, No dia não, mas no outro dia eu sei. Ô, Zeca, aquela, né? Aquela Brahma de sempre. Rapaz, você sabe que a gente
Eu assino algumas revistas, né? Hoje você está em tudo que é capa de revista. Você esperava, de repente, virar essa onda gigantesca, assim? É porque não ficou um troço muito legal, né? Mas, como hoje a gente está no domingo legal, Pois é. vamos falar do que é legal, deixa o que não é legal pra lá. E aí, pessoal, foi isso, né? O Zeca Pagodinho começou essa briga, peraí que não acabou não, tem mais um capítulo, né? Então, e aí o Zeca criou essa briga e a Nova Skin ganhou uma ação milionária contra a Brahma e o Zeca. Baseado em quê? O Zeca não pode fazer propaganda para uma empresa e para outra? Pode. Mas o Zeca tem que se comportar de uma forma, pessoal, que ele exerça esse direito dele com moderação, né? Você pode gravar, mas dá um espaço, né? Deixa passar um tempo. Isso você pode ver como abuso de direito, às vezes você pode ver isso como quebra da boa-fé, né? Boa-fé objetiva. Mas não interessa, a pessoa, né? Não pode agir de uma forma a colocar duas grandes empresas assim numa guerra, como foi feito, né? Então foi isso que foi discutido. Lógico que o Zeca poderia um dia gravar um comercial para a Nova Skin, outro dia para a Brahma, mas se você faz isso numa diferença de poucas semanas, né? E as empresas investindo milhões nessas campanhas publicitárias, você coloca as empresas em conflito mesmo. E aí, por isso que a ação foi julgada improcedente, entre outros motivos, lógico, mas foi julgada procedente, desculpa. A ação foi julgada procedente e o Zeca e a Brahma tiveram que pagar uma quantia significativa para a Nova Skin. Mas quando se pensava, né, que tudo estava caminhando para o seu final, o que acontece? A Nova Skin fala assim, eu não vou ficar só com dinheiro não, eu quero agora me vingar do Zeca Pagodinho. E aí o que é que a Nova Skin fez? Contratou, pessoal, aqui eu não tenho comercial para passar para vocês não. Contratou um cara, né, muito parecido com o Zeca, né, que é esse rapazinho aí. Na foto ele não tá tão parecido não, mas na hora do comercial ele fica. Então colocou ele, né, bebendo num bar, tá certo, com outras pessoas conversando, ele meio, uma carinha meio de bobo assim, e do lado desse sósia do Zeca tinha uma placa escrito, prato do dia, traíra. Ah, meu amigo, aí foi briga, ação judicial do Zeca Pagodinho contra a Nova Skin. Olha, é lógico que sou eu, a pessoa retratada, eles estão me chamando de traíra, estão ofendendo a minha honra e tudo mais. E no final, a ação do Zeca foi julgada improcedente. O comercial teve que sair do ar, é verdade, mas a ação do Zeca foi julgada improcedente, porque o tribunal falou o seguinte, Zeca, tudo bem, né? A empresa realmente usou sua imagem ali indiretamente, quis te ofender, nós vamos tirar o comercial do ar, mas é imoral, Zeca, te dar alguma indenização por dano moral, porque foi você que começou essa briga toda entre as empresas. Né? Se o Brasil parou para ver a guerra da Brahma e da Nova Skin, o culpado foi você, Zeca, só você. Então que seria imoral deferir a ele alguma indenização por danos morais. Então é esse é o caso, né, da Brahma e Nova Skin, porque que o Zeca figura nos novos livros de direito, certinho? Pessoal, então, ato ilícito por abuso de direito é a segunda forma de ato ilícito civil que nós temos no nosso direito. E aí, nós voltamos na nossa próxima aula para dar seguimento a esse assunto. Muito obrigado, pessoal!